Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos de número 26 a 29. Essa vai ser a leitura do nosso momento de estudo, de devoção, de aprendizado, de reflexão bíblica. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29. A gente vai dar continuidade então à nossa série sobre as parábolas de Jesus. E, de novo, Jesus vai utilizar a figura de um semeador, a exemplo daquilo que a gente já viu em mensagem anterior, com a parábola do semeador, que enfatiza a responsabilidade humana, no modo como você recebe aquilo que foi semeado. Nesse caso, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Vimos na parábola do semeador que existem solos diferentes em que a semente é plantada. E, logicamente, existem resultados diferentes. E vimos que Jesus enfatiza que o bom solo é nesse solo em que os efeitos desejados por Deus, eles vão acontecer. O fruto vai ocorrer. Então Jesus, ele diz, olha, veja como cada um experimenta isso, como cada um recebe isso. E no texto que nós vamos ler, Evangelho de Marcos capítulo 4, do verso 26 em diante, nesse texto, Jesus, ele quer enfatizar, talvez a gente possa dizer que ele está falando a mesma coisa, mas por um outro ponto de vista. Porque ele quer frisar um crescimento misterioso, um crescimento que ninguém sabe exatamente como se dá, e ele quer frisar o modo soberano de Deus agir. O que a gente vai ver nesse texto é isso. Nós temos, ao mesmo tempo que lançamos a semente do reino de Deus, a palavra de Deus, e essa semente alcança corações, e devemos saber como lidar com isso. Por outro lado, nós temos um Deus soberano agindo. Um Deus que não depende daquilo que eu penso, não depende daquilo que eu acho, não depende do modo como muitas vezes a gente procura administrar, digamos assim, os meios de graça. Então vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo de número 26, diz assim: disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Senhor, nos abençoa. Que a tua palavra bendita, Senhor, encontre nessa manhã boa vontade de cada um, desejo em cada um, de não somente ouvir a tua palavra, mas estar comprometido naquilo que nos cabe fazer
em viver a tua palavra, em experimentar a tua palavra, para o nosso bem e para teu louvor. Amém. Então, esse texto, ele quer demonstrar para a gente o que Jesus quer fazer através dessa passagem, dessa parábola, é mostrar que o reino de Deus, ele se estabelece de uma maneira insondável, misteriosa, de uma forma que nós não temos todas as explicações para dar. Você já deve ter tido essa sensação, que em alguns momentos parece que nós somos treinados para isso. Não vale, o jogo não está valendo nada se a gente não souber dizer para o outro, falar para o outro tudo que a gente acha que tem que ser. A gente muitas vezes se sente pressionado por esse tipo de ideia, achando que se você não tiver todas as explicações, parece que as coisas não vão acontecer. E o texto mostra que é exatamente o contrário. O texto vai nos mostrar que não é isso que ocorre de fato. Então veja aí o versículo de número 26 e 27. O reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber exatamente como isso ocorre. E especificamente, o verso 27, ele meio que foca no pós-trabalho do homem. Ele trabalha, ele semeia, esse agricultor vai fazer o que lhe cabe fazer, e chega um momento que ele vai viver a rotina da sua vida. Ele precisa dormir, ele precisa fazer outras coisas, ele vai estar com seus familiares, ele vai, enfim, viver um momento que não diz respeito apenas àquilo que ele realiza enquanto sua atividade de trabalhador, de semeador, de agricultor, quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, a semente vai se desenvolver. A semente vai continuar se desenvolvendo. Ele faz aquilo que lhe cabia fazer. E depois ele retorna para sua casa. Aí parece que, talvez seja essa, muitas vezes, a sensação que eu e você, que a gente tem quando prega a palavra para alguém. Quando lança a semente no terreno, no coração de alguém. É que parece que a gente precisa ir para além disso. Não que a gente não tenha que, em alguma medida, acompanhar a pessoa, continuar dando assistência para essa pessoa, tudo isso a gente precisa fazer, mas nós também precisamos fazer outras coisas da rotina da nossa vida. Isso não demonstra, não quer significar que a gente não tenha interesse por aquilo que a gente fez ou havia feito. Mas o que o texto mostra é que ele não está preocupado necessariamente com os trabalhos, com aquilo que ele sabia que precisava fazer. Ele não vive angustiado, ele não vive ansioso, ele não vive inquieto, desassossegado, imaginando o que pode ser daquela semente. Ele simplesmente vive a sua rotina tranquilamente. Se ele precisa dormir, ele vai dormir. Se ele precisa estar acordado, ele permanece acordado. Se ele necessita estar com os seus, ele vai estar com os seus. Então, o foco aqui está naquilo que ele deve fazer depois de realizar aquilo que é o seu papel, descansar em Deus. É isso que o texto está nos mostrando.
Ele já havia separado as melhores sementes, e por maior que tenha sido o seu esforço, por maior que tenha sido a sua força, o seu vigor no seu trabalho, por maior que fosse a sua habilidade, isso não ia mudar nada em relação àquilo que ele já havia realizado. Ele semeou. Então ele precisa agora aguardar o processo natural das coisas. Ele precisa, por exemplo, a gente sabe que alguém que semeia precisa aguardar os efeitos do sol, da chuva, a ação da própria natureza sobre o campo semeado. Consciente de tudo aquilo que ele tinha que fazer, tudo que estava ao seu alcance ser feito, ele simplesmente precisa aguardar o processo natural desse plantio. É assim que eu e você devemos semear sementes nos corações. É confiando muito mais naquilo que Deus pode fazer do que na nossa capacidade de realizar alguma coisa. É dependendo muito mais dos efeitos da graça de Deus do que aquilo que a gente define como metodologia, como forma de fazer aquele trabalho. Muitas vezes a gente tem a sensação de que se não fizer daquela maneira, os efeitos não vão acontecer. E o que o texto está mostrando é justamente o contrário. Verso 27. Quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente vai acabar brotando. A semente vai acabar germinando. Os efeitos que eu e você temos que esperar, nós esperamos em Deus. Aí alguém pode pensar, mas então quer dizer que eu não devo fazer nada? Não, você deve fazer aquilo que é chamado para fazer. O texto diz que eu e você devemos ser bons semeadores. É esse o trabalho que precisamos realizar? Sim. Então nós vamos semear o reino de Deus, nós vamos semear a palavra de Deus. A gente deve fazer isso, como diz a própria palavra, em tempo e fora de tempo, com ações, mas também com palavras. Mesmo que você faça isso, pareça não despertar o menor interesse às pessoas, continue fazendo. Essa é a parte do trabalho que lhe cabe. A outra parte não é com você. Vá para casa, durma, esteja com os seus, faça o seu churrasco, coma a sua pizza, enfim, tenha o seu momento de entretenimento, toque a vida. Agora, faça o que lhe cabe fazer, espere Deus, aguarde o tempo de Deus para que os efeitos, e aqui, como eu disse, se o campo precisa de sol e chuva, deixe cair, deixe com Deus, melhor dizendo, Ele vai fazer o trabalho acontecer, a chuva da graça, o sol da graça, vai alcançar aquele coração onde a semente está. E os resultados que a gente tanto deseja ver, eles vão chegar. Mas aprenda isso, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar mais naquilo que Deus pode fazer do que na sua capacidade de realizar coisas. Isso vai livrar você de um monte de frustrações. Isso vai tirar um peso das suas costas. Então aprenda a confiar naquilo que Deus faz, nos resultados que só Ele pode prover. Então a igreja deve realizar aquilo que está ao seu alcance, semear a palavra. E ela deve fazer isso confiante, que no tempo certo, Deus vai prover os resultados tão desejados. Antes de tudo, desejado pelo próprio Deus. Então, verso de número 28. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. O homem sai de cena. Quando o texto frisa que a terra produz por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão, acabou.
Ninguém aqui planta e depois fica tentando desenterrar a semente para ver o que está acontecendo. Se você faz isso, estraga o processo. Você sai de cena em determinado momento. Você vai lá, você rega, você continua ali com uma pequena parcela de participação, mas por baixo da terra você não sabe o que está acontecendo. Ou seja, quando você prega a palavra para alguém, quando você lança a semente e aquilo cai no coração de alguém, você não sabe explicar de fato o que está acontecendo no coração dessa pessoa. Você não sabe explicar o que está sendo produzido no coração daquela pessoa. Você sai de cena. É necessário que você saia de cena. A terra produz o grão por si mesma. Depois vem a planta, depois a espiga e por fim o grão que enche o fruto, ele vem. Mas não necessariamente porque você entra em cena. É momento de reconhecer o seu momento de sair de cena. Ou seja, não é a tua habilidade, não é a sua estratégia, não é a sua oratória. Já teve aquela sensação? Eu tenho essa sensação muitas vezes. Hoje eu estraguei tudo. Não são poucas as vezes que eu saio daqui no domingo assim. Talvez porque no fundo eu queira fazer para o Senhor alguma coisa que realmente, não à altura do Senhor, mas que de alguma forma não comprometa. Mas é uma preocupação, por um lado, você tem que ter de fazer o que é melhor, mas por outra, isso acaba também te levando a experimentar sensações e sentimentos que não são os melhores. Porque, na verdade, é longe da nossa interferência que o reino de Deus se estabelece. É longe da nossa interferência. Eu me lembro sempre do testemunho de uma amiga, já contei isso aqui várias vezes, mas não conta para ninguém, faz de conta que é a primeira vez que você está ouvindo. De uma das poucas coisas que eu lembro no dia em que eu entrei na igreja para ouvir para participar do culto e ouvir uma mensagem, e naquele dia a frase que impactou meu coração foi: Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. E foi um amigo do pastor, na época o pastor Moisés, que estava visitando lá a nossa igreja, e ele falou isso. Aí eu fui embora, não sabendo se ele não sabia quais seriam os efeitos disso. Ele foi para casa dormir, descansar, voltou para os seus, e aquilo fervilhou no meu coração, e eu já saí dali dizendo: eu quero isso para sempre na minha vida. Aí eu fui conversando no caminho com Michele: eu não sei se você quer isso, mas eu sei que eu quero isso, enfim. E tempos depois, esse rapaz sofreu um acidente, e estava num momento muito difícil, sobre uma cama, e ele pôde ouvir de uma amiga em comum, aquilo que ele havia dito aquele dia, a palavra que ele havia pregado aquele dia, dos efeitos daquilo na vida de alguém, na minha vida. E naquele momento difícil que ele estava experimentando, ele, creio que deva ter sentido os efeitos na própria vida. E apesar do momento difícil, experimentou ânimo, regozijo, alegria, enfim, tudo aquilo que só o Senhor pode produzir. Então, é assim que o reino de Deus se estabelece. A terra por si só, ela produz primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão. E o finalzinho ali do verso 27, não sabendo, a gente não sabe como
que isso ocorre, mas ocorre. Então, não julgue um ato, uma palavra que aparentemente parece ser menor, algo pequeno demais. Não julgue ser pouca coisa, porque Deus pode usar uma pequena semente para fazer uma grande obra na vida de alguém, na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, num país, onde Ele quiser, da maneira como Ele quiser fazer. É Deus quem vai gerar as condições necessárias para que essa semente que um dia foi lançada, ela possa então se desenvolver e frutificar. É Deus, somente Deus pode fazer isso. Verso 29, e quando o fruto já está maduro, diz aí verso 29, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou o dia da colheita. Quando o fruto, quando todo aquele processo que é natural, ele ocorre, chega o dia da colheita. Chega o momento tão aguardado. Então veja, essa história começou com o homem lançando uma pequena semente à terra, e que apesar de ter ali o seu papel nesse processo, ele sabe que no fundo ele depende totalmente da provisão divina, da ação divina. Então, a conclusão que a gente chega é que todo o trabalho que a gente realiza em nome do Senhor, ele só tem êxito por causa do Senhor. A semente é Ele quem dá. Os semeadores, Ele separa. Os instrumentos, a igreja, os agentes do reino de Deus. A semente não tem vida própria, é Ele quem dá vida, é Ele quem faz brotar, é Ele quem faz crescer. E, consequentemente, é Ele quem vai fazer a colheita. Ali Ele vai separar o que é de fato joio e trigo. Veja como isso pode ser aplicado à ideia da gente achar quem é e quem não é. Esse não é meu papel. Quem pode e quem não pode, esse não é o seu papel. É o próprio Deus quem providencia tudo, que um dia virá, fará a colheita e vai separar o que é fruto e o que é palha. Talvez tenha sido isso que moveu em muito o coração do apóstolo Paulo. Porque se olharmos para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai chegar à conclusão de que se ele parasse para definir suas ações a partir das circunstâncias, ele nunca faria nada. Se ele esperasse ser honrado por alguém para pregar o evangelho, ele nunca faria nada. No fundo, o apóstolo Paulo é encorajado por essa verdade. Ele faz em nome do Senhor, para a glória do Senhor, e é o próprio Senhor quem vai gerar os efeitos necessários nessa obra, nesse plantio, nessa atitude de semear. Isso deve servir de encorajamento para a gente, porque em tudo que você fizer para a glória de Deus, tudo que você fizer não aumenta nem diminui a glória de Deus. Às vezes esse é um tipo de pegadinha na qual a gente cai direto. Eu preciso fazer isso para a glória de Deus, mas muitas vezes isso é feito no sentido de que eu preciso fazer para que isso aconteça. Você não torna Deus mais poderoso, você não torna Deus mais glorioso. O que você precisa confiar é que esse Deus, que é glorioso e soberano, pela sua graça, pode sim te usar. E quer te usar. Mas você precisa entender qual é o seu papel nesse processo. Então, eu queria encerrar fazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida. Para a gente que é chamado para semear a semente do reino de Deus, a palavra de Deus, que é chamado para promover
o estabelecimento do reino de Deus enquanto igreja. Você e eu precisamos entender que devemos realizar tudo o quanto estiver ao nosso alcance, tudo que é possível fazer. O que é possível fazer? O que Deus te chamou para fazer? O que está claro para você fazer? Nesse caso, o agricultor precisa semear. Então, eu e você precisamos agir como semeadores. Como você vai fazer isso? A forma, o modo. O evangelho, ele se aplica a todo tipo de cultura e contexto. O conteúdo a gente não negocia, mas o modo, a forma, você utiliza tudo que estiver ao seu alcance. É uma música, é o anúncio propriamente dito com a Bíblia aberta diante de alguém, é um conselho, é uma palavra de consolo, você vai semear. Se está ao seu alcance fazer, você deve fazer. E esperar que Deus realize aquilo que você não pode fazer. Que Deus faça, confie naquilo que você não pode, não tem capacidade de fazer, Deus vai fazer. Só Ele pode realizar. Em outras palavras, aquilo que fugiu do seu controle, você já lançou a semente. Você já não tem mais contato. Você não tem mais ação, poder sobre aquilo. Já foi lançada. Está fora do seu alcance. Quem vai dar o crescimento, quem vai fazer com que os efeitos ocorram, e eu talvez possa dizer assim, é o verdadeiro agricultor da parábola, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. E por fim, você deve entender que todo o seu esforço, o êxito não está naquilo que você pode dizer que está fazendo. O êxito é resultado da graça de Deus apenas. É resultado do poder de Deus. Do plantio, à germinação, ao crescimento, ao fruto, até a colheita. Quem está agindo é o próprio Deus. E isso deve servir de encorajamento para mim e para você, enquanto agentes do reino de Deus nesse mundo. Isso deve trazer ânimo para os momentos em que muitas vezes, porque não estamos vendo o que gostaríamos, para os momentos em que a gente diz, parece que a coisa retrocedeu, não se sinta desencorajado, confie em Deus. Ele está agindo do início ao fim, e é assim que o reino de Deus se estabelece no coração dos homens. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nessa manhã nos convença da sua verdade, da sua palavra, nos abençoe e fale aos nossos corações e nos ajude a viver o seu evangelho, nos ajude a viver a sua palavra, nos ajude a vivermos como agentes do seu reino, como simplesmente representantes do seu reino, confiando na ação do Rei, confiando no poder de Deus, confiando na boa vontade do Senhor. Pai, obrigado por mais um momento em que juntos a gente abre a palavra, se debruça, volta os nossos olhos para a palavra, para que encontre nessa bendita palavra a edificação necessária para as nossas vidas. Que o Senhor encoraje cada um dos teus filhos que aqui estão nessa manhã, daqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa fazer com que cada um entenda o seu papel e os limites de suas ações, e compreendendo, passe então a confiar na tua graça, na tua soberania,
no teu poder, porque de fato é isso que vai mudar, é isso que vai transformar, é isso que vai transformar vidas, é isso que vai mudar corações, é isso que vai dar sensibilidade a corações e transformar mentes. O nosso papel é semear a tua palavra. O nosso papel é lançar a semente, é separar tempo para investir nesse trabalho, mas confiar naquele que está o tempo todo trabalhando efetivamente para que os resultados dessa semeadura de fato alcancem os resultados tão desejados, Senhor. Nós te pedimos isso, convence-nos disso, abençoa as nossas vidas, abençoa o teu povo para que possamos andar conforme a nossa vocação, Senhor. E andar conforme a nossa vocação significa confiar na tua soberania, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.